Fala galera do Fala Mas Não Joga, estamos aqui em mais um episódio, estamos aqui com o nosso amigo mais uma vez, remista e tricolor das Laranjeiras. Ele escolheu 2 times para sofrer. É isso aí, não. Estão dando alegria, né, cara? Pelo menos o Remo tá dando alegria, né? Quinto colocado na Série B, rumo ao acesso, né? Fluminense fez bonito no Mundial, tá voltando aí. Agora, o problema é esse pós-Mundial, né? É esse que tá pegando. Mas, tamo na briga, tamo na briga. O Fluminense deveria ficar lá no Mundial, lá tava melhor. Tava melhor, né? Ganhando mais por vitória, né? Ganhando mais dinheiro por vitória. Agradecer os 553 inscritos em nosso canal. No YouTube. Lembrando que sábado aí, se tudo der certo, a galera comparecer, a galera tá viajando aí na gringa, Dubai. Outros foram assistir o final do Mundial de Clube, não voltaram até hoje. E aí, pretendemos sábado agora fazer uma live para especial. Sortear a grande camisa. Exatamente. Fazer o sorteio, né? Fazer o sorteio da camisa. Fazer o sorteio da camisa em homenagem aos 500 inscritos, né? Ao vivo e a cores, né? Vamos decidir uma partida aí legal pra gente fazer aí a live, apresentar pra vocês, né? Lembrando que vocês fazem parte do nosso projeto. Você é o patrocinador máximo, então não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal, beleza? Vamos dar uma passagem rápida aqui. Agradecendo ao grande estúdio 8 Bits aqui de Brasília, cara. Você quer fazer um programa top, uma live legal, cara? Vem pra cá. O estúdio 8 Bits tem toda a estrutura pra vocês apresentar o produto de vocês aqui de forma bem legal, entendeu? A gente tem assunto pra hoje, né, cara? Ceilândia. Vamos começar pelo nosso Ceilândia. Série D? Série D. Pegando fogo, afunilando, né? O Ceilândia é o único time, né, de Brasília, o Capital não teve chance. E aí, nós temos aí o Ceilândia sábado agora, dia 2, às 17 horas. Vai jogar contra o Água Santa. Água Santa que costuma surpreender muitos adversários grandes de São Paulo. São Paulo já caiu pra lá pros caras, Corinthians já perdeu, Palmeiras. Não é absurdo os times grandes, né? Se enrolarem com a Água Santa lá no estádio dele, né? Água Santa sempre é pronta. Uma equipe de São Paulo que sempre surpreendeu os grandes, sempre. Só que o Ceilândia acho que tá bem preparado, tá vindo forte, classificou ali, né? Entre os primeiros e vai dar trabalho. O Ceilândia, se jogar lá, empatar 0x0, 1x1, tá valendo. Tá valendo. Entendeu? E o jogo de volta, no dia 9/8, o Ceilândia e Água Santa. Esperamos que a gente esteja presente lá. Não, se Deus quiser, vamos fazer esse esforço aí. Só mostrar aqui pro pessoal o retrospecto recente das duas equipes. O Ceilândia chega num momento melhor para esse confronto, porque os 5 últimos jogos do Água Santa foram 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. O Ceilândia, ele já vem com 3 vitórias e 2 empates. Porém, a gente sabe que uma coisa é fase de grupo, outra coisa é mata-mata. Agora aqui não adianta jogar bem, ser o primeirão do seu grupo e aqui é outro campeonato. A Série D pro Ceilândia tá começando agora, na prática é agora. O que ele fez ali foi uma pré-Série D, alguma coisa assim, entendeu? Agora tá valendo. Agora a margem de erro é 0. O Ceilândia não pode mais errar. Eu creio que o Água Santa é uma grande equipe de São Paulo, mas o Ceilândia já pega de cara uma grande equipe. Sim. Caso passe do Água Santa, as coisas vão ficando mais fáceis no meio do caminho. Temos aí o nosso artilheiro do Ceilândia, o Júnior Timbó. O meio-campista artilheiro. Meio-campista, 34 anos, ele tem 3 jogos, 4 gols. Isso. Mais de um gol, uma média de mais de um gol por partida. 3 jogos, 4 gols, E ele veio aí do Jataiense, hoje está no Ceilândia, 2025, uma média muito boa. E estamos aí na esperança do Ceilândia chegar forte. Isso. Passando da Água Santa, já pode sonhar mais alto. Vai criando casca, né? Vai criando casca. E aí, do Ceilândia, nós vamos pular para a Série B. Cara, Série B tá pegando fogo, hein? Galera. Galera, Série B, a galera falava que o Goiás estava sobrando no campeonato. E não é bem assim, entendeu? Nós estamos ali, o Goiás, 36 pontos, e o Curitiba, 35. Diríamos que o Goiás já é o campeão da primeira rodada. Do primeiro turno. O primeiro turno, o Goiás, ninguém alcança os 36 pontos do Goiás, né? Já é o campeão do primeiro turno. Grandes possibilidades de acesso ao time do Goiás, né? Como eu costumo falar, né? Com 45 pontos já dá para sonhar.
Entendeu? 45 pontos dá pra você sonhar em permanecer na Série B pro ano que vem. Não pra título, né? Não pra acesso. Pra acesso é coisa de 64 pontos. Pra título é coisa de 67, 68, alguma coisa assim, você consegue sonhar com título. Lembrando que o Goiás contratou o Benítez, não tá, já tá aí acho que uns 3, 4 jogos, não tá bem, entra em campo, ele, assim, a torcida do Goiás esperava muito mais dele, pelo investimento, pelo jogador que é, jogou Uhum. Série B, jogou Série A, jogou no São Paulo, no Modo do Mundo, Uhum. jogou no Vascão, e aí ele tá aí uns 4 jogos, não mostrou para que veio, aquela movimentação meio campo tá meio sem ritmo. Veio agora o Elton Rato para rechear esse elenco do Goiás. Aí tem ali o Anselmo Ramon, um dos artilheiríssimos da Série B, né? Highlander, né? E veio o Elton Rato, o Benítez, e acho que tá indo. Tem o Tite, né? O zagueiro que era aí do lado do Fortaleza, Isso. que é um dos veteraníssimos e é o xerifão ali da zaga do Goiás. Então, o que acontece? Se o Wellington Rato e o Benítez jogar 10% do que eles jogaram ali na Série A, já podemos aqui afirmar que o Goiás é um fortíssimo candidato ao título. Não só a subir para a Série A, mas já para garantir o título É. da Série B de 2025. Vai ter um jogo embaçado hoje contra o Remo. Apesar de ser aqui em Goiânia, né? O Remo vem quinto colocado, né? Não perdeu nos últimos 5 jogos. Tá certo que foram 3 empates e 2 vitórias, mas tá vindo num momento de Mas um uma empate certa na Série B, estabilidade. dependendo, né, Dependendo de como se dá como esse se joga, empate. onde joga e contra quem joga, é uma vitória. Como se dá esse empate, ele pode ser bem recebido ou mal recebido, né? Mas assim, o Goiás eu acredito que, apesar de ser remista, mas o Goiás eu acredito que é o favorito, porém o Remo vem sabendo da importância desse jogo até para as pretensões futuras. Ele tá em quinto colocado, uma vitória hoje, já o Remo encerra o primeiro turno no G4, que era tudo que todo o torcedor do Remo queria, né? E lembrando que o Remo tem um artilheiro do campeonato, O artilheiro, Pedro Rocha. Pedro Rocha. Pedro Rocha, artilheiro, vem fazendo gol em todos os jogos aí, né? Vem com uma. O Marcelo Rangel, o goleiro do Remo, vem salvando o Remo em todos os jogos, opera milagre, igual o Fábio no Fluminense, igual o Léo Jardim no Vasco, né? Todos os jogos vem operando. Todo grande time precisa de um grande goleiro. Não tem como. Os caras fazerem 3 gols lá na frente e o goleiro leva 5 gols atrás. A defesa, não é nem o goleiro, a defesa, né? Então a gente começa a organizar um time pela cozinha, né? Pela defesa. E aparentemente o time do Remo vem num Você falou bom bem momento. aí, lembrando também, falando de grande goleiro, o Tadeu, que é o goleiro do Goiás, ele é um dos artilheiros também, e assistência. Sim. Teve, acho que o penúltimo jogo, ele deu uma quebrada de bola e armou um contra-ataque e o atacante do Goiás fez o gol. E ele tem, se eu não me engano, ele tem 3 assistências e 3 gols. Fez gol de pênalti. Teve até um gol de pênalti que ele saiu comemorando e acho que não podia comemorar, não sei o que ele fez. Ao meu ver, não fez nada, mas tomou amarelo. A torcida Foi no clássico, né? foi no clássico. Foi. A torcida contestou bastante, né? O grande goleiro, o cara bate falta, bate pênalti, dá assistência, pega pênalti, Sim. grande goleiro. E se você analisar, tem muito meio-campista hoje que não tem 3 assistências e 3 gols. Né? É impressionante. Ele tá fazendo mais do que muitos jogadores de linha, né? Aquela fatiada que ele dá Aquela bonita, fatiada, né? O São Paulo poderia dar uma olhada aí no contrato do Tadeu. Acho Será que não tem dinheiro pra levar o Tadeu, não. Será? Não tem, não. Realmente, São Paulo não tá tendo dinheiro nem para pagar os jogadores lá. E aí, nós estamos ali no Remo quinto, né? Quando a gente tava falando, Cuiabá em sexto. Hoje vai ter um jogo legal também. Às 8 horas da noite, vamos ter Criciúma e Cuiabá, lá no estádio do Criciúma. Um jogo importantíssimo para as duas equipes, inclusive para o Cuiabá também, que ele vencendo, ele também pode entrar no G4, dependendo do jogo uma vitória do Goiás e uma vitória do Cuiabá, o Cuiabá também entra no G4, né? Lembrando ali, ó, que o Avaí ontem ganhou de 5-0, né? Que vitória elástica. Eu acho que você lembra de um seriado que existia antigamente, que passava? Avaí 5-0?
Lembra, não? Não. É famoso de investigação. Era igual como aqueles Miami Vice antigamente da tua época lá. Tá. Aí tinha esse daí, Avaí 5-0. E o placar do jogo de ontem, né? Não lembro, mas acho que é uma Hum. goleada da Série B. Não tomou Não conhecimento me lembro. Desse ano tem uma goleada de 5-0. de 5-0, não. Na rodada passada, o Paysandu meteu 5-2 no 5-2. 5-2 e fora de casa, lá Fora de casa. no Curitiba, lá em Curitiba, né? Mas 5-0 não. E aí, lembrando ali, ó, vamos para a parte de baixo da tabela, vamos dar um pulo, né? Na parte de baixo. O Paysandu, lembrando, galera, que o Paysandu era praticamente o último, era o último E aí já tá ali no primeiro time, primeira posição ali da zona de rebaixamento. Tá segurando ou a seja, chave, né? eu acho que sei não, hein? E eu não sei não, 20 pontos, o Remo com 29, se o Remo perder do Goiás, o Paysandu ganhar seu próximo jogo vai a 23, fica a 6 pontos do Remo, sei não. A gente tá com muito se aqui, né? Eu Se acredito- isso, se aquilo. Mas pode ser o contrário também, né? Se o Remo ganhar o jogo dele e se o Paysandu perder, né, nessa questão de si que você tá colocando aí, a distância também Eu aumenta, acredito né? que o Paysandu é o maior do Pará. Aham, O maior. Passou lá nada menos, nada mais que o Robigol, entendeu? Já ganhou do Boca Juniors, já ganhou vários títulos aí. E- O Paysandu é o Barcelona do Pará, É o- você não, hein? É o bar sem lona que você quer dizer, né? Barcelona. É o bar sem Sei lona. não, eu acredito, cravo aqui, mais 3 rodadas, ó. 3 rodadas. Eu acho que tenho quase certeza absoluta que o maior do Goiás ganha do Remo. Uns 3-0 ali. E aí o Paysandu ganha, fica 6 pontos do Remo. Eu acredito que mais 3 rodadas, Paysandu e Remo lado a lado ali, ó, caminhando juntos. O legal do futebol é esse achismo, né? Baseado em quê? Baseado em votos da tua cabeça. Baseado em Só em- torcida, histórico, artilheiros. Cara, o Saiu uma Remo pes- já ganhou do Boca Juniors? Já é porque nunca jogou, mas olha só, É. já saiu O Paysandu já. Você viu o histórico a pesquisa recente que saiu agora do ranking das torcidas? O único clube do norte do Brasil que apareceu entre os 20 foi o clube do Remo. O único. Mas é o normal, pelo momento que tá vivendo. Pelo momento, entendeu? o Remo ficou, cara, 7 anos sem divisão. Pô. 7 anos passado, mas 7 agora anos. vocês estão na Série B, tá indo bem, dando trabalho. De repente, se ganhar do Goiás, irmão, já pode começar a sonhar. Não, com certeza. É por isso que Não tá longe. o Remo vem para Goiânia. Como eu falo, né? É óbvio que o Goiás é o favorito para esse confronto de hoje. Mas o Remo vem sabendo exatamente o que tem que fazer. O que não Como pode, deve fazer. o que não pode é o Remo sair da sua casa para vir aqui, entendeu? Vamos supor, a mania, os times brasileiros têm essa mania, igual o Sport, igual outros times aí, o Sport contra o Santos. Você chega lá, tá jogando contra o líder lá, o Remo. Aí chega lá, mete 1-0 no Goiás. Aí o Goiás tá jogando mal e o cara faz o quê? Se Ele fecha. começa a avançar. Não, se a gente tá jogando bem, tá jogando melhor, tá ganhando de 1-0, vamos amassar. Não pode é isso, você tem que vir na retranca, você tem que vir para levar o empate. O empate hoje contra a equipe do Goiás é 3 pontos. É o líder do campeonato. O time que maior investimento. Se eu não me engano, o melhor técnico da Série B, que ao meu ver é nível de Série A, é o Wagner Mancini. Então o Wagner Mancini não é bobo, tá jogando em casa, é líder do campeonato, ele não vai querer perder 3 pontos pro Remo. E fortíssimo. O artilheiro do campeonato tá nada mais, nada menos que o Remo. Então, o que acontece? Ele não é bobo. Ninguém vai querer perder. É aquele Nem jogo. o Goiás vai querer perder, nem o Remo vai querer perder, né? Não. Nem o Criciúma vai querer perder. Não. Agora, o dia que você me mostrar um time que vai querer perder na Série B, aí eu vou mudar de opinião. Mas, por enquanto, acho que ninguém quer perder, não. Não é que quer perder. Mas, por exemplo, você vem aqui na casa do Goiás, você vai achar que você vai vir para ganhar? Cara, você tem que vir para... Tem que jogar com inteligência, né? Se você fizer um gol, se você tiver a sorte de chegar aqui, jogando no líder do campeonato, de maior investimento, sobrando, né? Em comparação ao Remo, né? Sobrando que o Coritiba tá colado ali, não tá sobrando. Mas em comparação ao Remo, tá sobrando. Tem uma distância boa. Então, se o Remo vir achando que tem time, que tem o maior artilheiro aí do campeonato hoje no momento, não vai dar bom.
Então é melhor se fechar, vir direitinho, joga ali com 3 faz igual o Fluminense, joga com 5 volantes sem a bola. Se sair com o empate, já é lucro. Ó, eu nem penso assim, cara, eu já penso o contrário. Eu acho que cada time, ele tem a noção do que você pode, do que você não pode fazer. O que não dá pra fazer é você achar que você vai fazer algo que você não tem condição. Mas dentro das possibilidades do Remo, pelo que os jogadores do Remo vêm jogando, pelo que o Remo vem jogando hoje em dia, eu acredito que dá pro Remo, não precisa ficar totalmente retrancado, entendeu? E jogar normal, como vem jogando. Não vou mudar esquema de jogo agora, que aí vai acontecer igual que o Avaí fez com o Botafogo aí. Mete 5-0, entendeu? O Remo tem consciência do que eles podem fazer, do que Então eles você podem acha que ele entregar. tem que jogar de igual para igual, pau a pau, como o Não, Flamengo jogou no Mundial? não é isso que eu tô falando. Eu tô falando que o Remo tem a noção do potencial dele. E dentro das características dele, ele vai propor o jogo que ele vai se sentir confortável. O Goiás lógico, vai sair pro ataque. Se o Remo ficar todo encolhido ali, todo fechado, vou jogar por uma bola, esperar um empate, alguma coisa assim, perder de pouco, água mole e pedra dura. Uma hora vai passar. Eu acho que o Remo não tem que se preocupar com o tamanho do Goiás, com a torcida do Goiás. Ele tem que fazer o jogo dele. Tem que fazer. Aí quando você chega lá, por exemplo, 35 do segundo tempo, aí você vai analisar, poxa, tô empatando, empate é legal pra mim, bora dar uma segurada, tô ganhando, vamos segurar, sei lá, de repente tô perdendo de 2-1, fora de casa, vou apertar, porque 2-1 e 3-1 é a mesma coisa. Entendeu? Então você tem, dentro das suas características e dentro do que o jogo te propõe, você vai fazer, você vai jogar de acordo com essas características. Se você sai muito, foge muito do que você está fazendo, você fica até perdido em campo, o jogador fica perdido. Mas Entendeu? eu não concordo muito com a sua tese, porque Uhum. cada jogo é um jogo. E outra, você está jogando contra o líder do campeonato. Cada jogo, você está jogando contra, por fato de você estar jogando contra o líder do torneio, do campeonato, já é um fator. Segundo, está jogando fora, já é outro fator. Terceiro, você não pode tomar gol fora de casa. Na Série B, você não tomar gol já é uma vitória. Entendeu? Você está jogando contra o líder do campeonato, não é qualquer time. Então, se o Remo for fazer o jogo dele, vai perder. Entendeu? Tem que jogar para uma bola sim, tem que jogar retrancado, um único número 9 lá, quem é o 9 é o Pedro Rocha. Pedro Rocha. Entendeu? Você acha que o Goiás jogando em casa vai ter medo do Pedro Rocha, o artilheiro da Série B? Não vai. Olha Entendeu? só. Eu acho que o Remo tem que jogar para uma bola sim Esse mesmo. e se retrancar, porque se não se retrancar, vai tomar de 3-0 no mínimo. Ó, Se for sair, fazer uma linha alta de marcação, vai tomar. Tem que sobrar uma bola e ele tem que meter o gol e se fechar, se tiver essa sorte. essa mesma fotografia que você colocou aí, a gente teve domingo entre Cruzeiro e Ceará pelo Brasileiro, né? O Cruzeiro, líder do campeonato, até o momento era líder do campeonato, jogando em casa com o artilheiro do campeonato, Mineirão lotado. O Ceará não foi aquele time acovardado, vou ficar ali atrás. Então fez o jogo dele normal e saiu com a vitória. O Cruzeiro teve falha, criou situações e não aproveitou. Mas o Ceará não foi aquele time que eu vou ficar aqui totalmente. Né, aqui atrás, o jogo estava 1-1. O Ceará foi lá, buscou o segundo gol, trouxe a vitória. Então, eu acredito que as características do Remo colocou ele até hoje na 5ª posição. Se ele foge totalmente, o Remo não é um time que é totalmente defensivo. O Remo, no jogo contra o Atlético Paranaense, ele fez 1-0, acho que com 1 minuto de jogo, lá no Paraná. Fez 1-0 e ficou totalmente recuado. O Atlético Paranaense bateu, empatou e virou o jogo. Entendeu? Então, jogar com inteligência não é jogar totalmente fechado, não é jogar totalmente aberto. Jogou lá, fez o gol e se retrancou. Se retrancou, jogando fora de casa. Fez 1-0, ficou todo atrás, o Atlético Paranaense empatou, continuou martelando, virou o jogo e ganhou o jogo. Entendeu? Eu acho que jogar com inteligência não é eu vou me arriscar, vou jogar de peito aberto e nem jogar totalmente fechado. É você entender o que a partida está te propondo e você, dentro das tuas características, dentro das tuas qualidades, você saber explorar um contra-ataque, saber, até em certos momentos, sufocar o adversário de uma saída de bola, entendeu? Provocar um erro
e conseguir um gol. E aí, como eu falo, bateu 35 do segundo tempo, aí você analisa, pô, o que é que tá acontecendo? Tá favorável para mim? Posso dar uma segurada? Legal. Tô perdendo o jogo, tô perdendo de 2-1. Vou ficar recuado com 2-1? Vou levar o terceiro então, cara. Vou atacar. Tô perdido mesmo, entendeu? Eu penso assim. Mas assim, o treinador sabe exatamente do que ele tem nas mãos, o elenco sabe. A gente vai analisar isso, vamos assistir essa partida hoje, né? Vamos ver o que é que vai acontecer, porque eu acho que vai ser um jogo interessante, muito bacana para fechar o primeiro turno da Série B, que tá pegando fogo. Iremos assistir juntos. Sim. 3-0 Goiás. Aqui é 2-1 Remo. Então tá bom. 2-1 Remo. Já que estamos falando da Série B, falamos do Cobre o Cruzeiro. Fábio aí depois desses 3-0, viu? Cobre o Fábio, pode cobrar. Torcida do Leão. A torcida do Remo é chata, velho. Cobre o Fábio aí. Já que estamos falando da Série B, pulando para a Série A, vamos falar do Cruzeiro já, né? Já estamos. A Série B já falou, né? Os jogos mais importantes, que é da rodada agora. E aí, o Ceará, cara, eu acho que se retrancou sim, fez o gol, se retrancou, jogou meio que. Quando tava 1-1, explorou. E aí, o Cruzeiro perde a liderança pro Flamengo. Deixa escapar contra o Vozão, 2-1. O Mineirão lotado, hein? Lotado. Uma surpresa, né? Eu esperava mais do Cruzeiro. Até porque o Flamengo, né? Hoje líder, infelizmente, veio com a contratação, já trouxe Samuel Lino, já trouxe o Royal aí. Royal, pra mim, é aquele pozinho que faz bolo lá, que compra no mercado. Entendeu? Só aumenta mais a crise no Flamengo, porque o torcedor não esqueceu a rixa lá do Pedro com o Felipe Luiz. E aí, o que acontece? Será que o Felipe Luiz perdeu a quebra de braço do Pedro? Será que ele não tem moral? O que aconteceu com o Pedro? O que aconteceu com o Felipe Luiz? Ali ganha, eu penso que ganha todo mundo, perde todo mundo. Eu não vejo crise no Flamengo, sinceramente. Não vejo crise. Eu vejo que o Flamengo já tinha o maior elenco do Brasil. O elenco do Palmeiras se aproximava, era o time que mais se aproxima do Flamengo em termos de elenco. Mas eu acredito que o elenco do Flamengo ainda era mais forte que o elenco do Palmeiras. E ainda tá trazendo aí uma pá de contratações para reforçar o que já era um time, né? Já era um time forte. O Flamengo tá fazendo um elenco absurdo aí, cara. Um elenco absurdo. E aí o que acontece? Não seria a hora do Palmeiras, do Red Bull Bragantino, do Cruzeiro, que já tá ali todo mundo brigando pela liderança? Não seria a hora, porque o Palmeiras perdeu o Estevão, perdeu o Rios, perdeu o Richard Rios. Entendeu? O Flamengo contratou o Lino, e mais o Royal e mais outro, não é isso? Já veio acho que pro Mundial já veio o Jorginho. O Jorginho. Excelente jogador. Então o que acontece? Seria uma hora do Flamengo, primeiro colocado. Certo? Sim. Coloca aí depois. Primeiro colocado, Flamengo. Aí vem o segundo, o Cruzeiro. O terceiro, o Palmeiras. O Bahia e o Bragantino. Bahia eu não sei, né? Tá bem. Mas ali eu vejo como potencial de investimento o Cruzeiro, Palmeiras e o Red Bull Bragantino. Isso não dá uma responsabilidade a mais para esses que estão brigando junto com a equipe do Flamengo ir atrás de contratação? Porque o Flamengo trouxe o Jorginho, o Royal, o Lino. Cara, e aí o Palmeiras perde 2, o Flamengo contrata 3. Então o que acontece? Não seria uma hora uma responsabilidade a mais para a equipe do Palmeiras e os concorrentes ali ir atrás de jogadores. Buscar jogador, o Botafogo trouxe jogadores, entendeu agora? O Botafogo se desfez também de jogadores depois do Mundial, né? Se desfez, mas contratou também, né? Mas não é a altura do Flamengo. E aí, se você não toma cuidado agora, não começa a brigar pelo campeonato agora, você acaba perdendo a liderança pro Flamengo. Se a equipe do Flamengo disparar em 6 pontos, esquece. Não pega mais. Esquece. Lembrando que o Flamengo disputa Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Libertadores, entendeu? Tem elenco, acho que... Para brigar em todas as competições, brigar bem em todas as competições, né? Mas é isso, não. Todo mundo tem que reforçar, né, cara? Não tem sentido. Eu acredito que o Cruzeiro, numa segunda posição, para mim é uma grata surpresa nesse campeonato, que eu não acreditava no início do campeonato ver o Cruzeiro brigando lá em cima. Eu achava que ele ficava ali numa posição intermediária, de repente um 7º, 8º lugar, entendeu? Me surpreendeu realmente.
Mas o Campeonato Brasileiro é um torneio longo, todo mundo sabe. Então, elenco faz diferença. Elenco faz diferença. E o Flamengo tá fazendo o dele, cara. Tá fazendo a parte, tá fazendo certo, na minha opinião. Tá se reforçando. Os outros têm que correr atrás. E Entendeu? lembrando aí do Cruzeiro que o Bayern de Munique e o Bayer Leverkusen tá de olho no Caio Jorge, né? O artilheiro O artilheiro da Série A, brasileiro. tem 23 anos. Lembrando que acho que o Cruzeiro gastou uns 7,2 milhões de euros aí para contratá-los. E agora Tem proposta de uns 25 aproximadamente. o Cruzeiro tinha colocado uns 30 milhões de euros, acharam muito, baixaram para 25. Uhum. Mas assim, será que seria a hora de perder agora o Caio Jorge? Se ele já está perdendo a liderança, perde o Caio Jorge e vai atrás de quem no mercado? Não seria uma hora dele arrumar mais um? Por exemplo, o Pedro teve um problema com o Felipe Luiz já pediu 3 contratações. Uma é esse Samuel Lino, tem acho que 25 anos, do Atlético de Madrid, entendeu? Caríssimo. E aí o que acontece? 24 milhões de euros, se eu não me engano. Mas olha se eu só, não me engano. muitas vezes, de repente, eu não sei se a saída do atacante do Cruzeiro, ela faz caixa pro Cruzeiro ir atrás de outros jogadores. Igual que, como por exemplo, o Não, mas Flamengo. eu digo Flamengo... assim, o maior reforço seria não vendê-lo Não, agora. sim, com Esse é certeza. o maior reforço do Seria o Cruzeiro. mundo ideal. Agora, como é que tá o caixa do Cruzeiro? Será que ele tem condição de segurar e trazer mais 2, 3 reforços? Por exemplo, o Flamengo teve que abrir mão do... Abrir mão não. Se desfez do Gerson e reforçou. O Palmeiras O Flamengo já tinha ido atrás do Juninho Carabag, que nunca jogou em lugar nenhum. Uhum. O Jorginho, que pra mim fogo de palha. O Royal tá chegando agora, pra mim é massa de bolo, compra no mercado pra fazer bolo. Não vai, a crise vai ser instalada lá. Se ele perde na Copa do Brasil, né, ou perde na Libertadores, aí acabou. Copa do Brasil A crise vai ser maior. Copa do Brasil é jogo difícil, né? A responsabilidade. Atlético Mineiro. Lembrando que eu acho que ano passado o Flamengo eliminou o Atlético Mineiro, não é isso? Se eu não me engano, galera. Vocês estão em casa aí, curte, compartilha, inscreve no canal, ajuda nós aí. Se a gente tiver alguma coisa errada aqui, não tem super em nada, não tem professor do futebol, não tem nada. Aqui só tem palpiteiro, igual eu, igual você, igual todo mundo. Né? Como você, né, o Douglas? Como todo mundo, né? Negativo, jamais. Como a produção ali. Lá ele. Então, o que acontece? Se vamos colocar aí a situação do Flamengo perde. Novamente o CIA, né? Perde Libertadores ou Copa do Brasil. Crise instalada. Por quê? Por que eu falo crise instalada? O maior investimento, maior queda. Entendeu? Ele já pediu a contratação do Samuel Lino lá devido à briga lá com o Pedro. Entendeu? Perdeu a quebra de braço com o Pedro. Entendeu? A torcida, o dirigente, o presidente. Alguém chegou lá pro UBAP, lá, o presidente do Flamengo, chegou o Felipe Luiz. Para aí, você não tá com essa moral toda. Chegou agora, não sabe nem se fica. Então, pô, coloca o cara pra jogar. O cara já entrou, já fez o gol, tirou a camisa e tomou amarelo. Entendeu? Ah, mas é profissionalismo, que a gente tava discutindo aqui. Profissionalismo? Não é profissionalismo, você tá... Faz o gol, vai lá abraçar o cara, dar beijinho. Não, isso não é profissionalismo. Sim. Pra mim, é hipocrisia no futebol. Não, o profissionalismo... Respeito existe. Entrou, fez o gol, salvei tua pele. Por quê? Ele salvou a pele do Felipe Luiz quando tava jogando lá, foi campeão. O Felipe Luiz já era um lateral esquerdo cansado. Acho que não tinha nem vaga no Fluminense lá. Entendeu? E aí, a crise tá instalada lá no Flamengo, mas, ó, eu cravo aqui, como diz meu amigo Raul, que não está aqui, tá viajando também. O Flamengo não ganha nada esse ano. E o Felipe Luiz não fica até o final do ano. Polêmica, hein? Não fica. Declaração polêmica. Você acha que não leva nem o brasileiro? O Flamengo não leva nem o brasileiro. Tipo assim, tá a 2 pontos do Cruzeiro e a 4 pontos do Palmeiras. Tem o segundo turno todo pela frente aí, né? Mas aí, você tem brasileiro, Uhum. Copa do Brasil e Libertadores. Ninguém vai ser expulso, ninguém vai se machucar, vai ter todo mundo intacto. Não, mas todo mundo vai cair. Quando ele cai... vai- Não, o que eu quero dizer é que o Flamengo, ele tá fazendo, ele tá preenchendo... Tipo, pessoal, eu não sou flamenguista, não sou advogado do Flamengo, não ganho nada pra defender o Flamengo, O mas cara torce pro Remo, eu só tô O colocando... Fluminense, eu acho que tá puxando o saco do não Flamengo. não tô puxando o saco do Flamengo, é porque eu procuro manter uma lógica que eu entendo, entendeu? O Flamengo vai cair no campeonato? Vai, assim como todo mundo vai cair. Entendeu? Eu só não tô vendo o esforço dos outros clubes de se aproximarem do Flamengo. Eu não acredito que vai ser assim que o Flamengo vai cair. Sinceramente, eu não acredito que o Flamengo vai cair drasticamente, começar a perder tudo. Eu não acredito nisso. Entendeu? E os adversários vão começar a ganhar. Acho sim que vai ter uma queda de rendimento normal.
Como vai cair o Flamengo, vai cair Cruzeiro, Palmeiras, todo Como mundo vai caiu o ter. Fluminense? Como caiu o Fluminense depois do Mundial. A expectativa depois do Mundial era do Fluminense vir fazer pelo menos boas apresentações. E já foram 4 derrotas depois do Mundial. 4 Foram jogos e 4 5, derrotas. contando com o Chelsea. Mas ali aquela conta como 5 derrotas derrota. seguidas. Conta como derrota, mas não influencia no brasileiro, né? Que é o que importa realmente é o brasileiro. No brasileiro foram 4 jogos e 4 derrotas. Entendeu? Sim, teve uma queda inesperada. Eu não acredito que o Flamengo, pelo elenco que tem, por tudo que envolve, tudo que a gente sabe que envolve, que vai ter essa queda tão drástica assim. Eu acredito que dos torneios que ele está disputando, eu acredito que o Flamengo leva. Acredito que o brasileiro, para mim, é o mais provável do Flamengo levar. Lógico que o Palmeiras vem brigando forte aí e tudo mais, o próprio Cruzeiro, é um time de camisa que pesa, mas acredito que no mínimo um torneio grande o Flamengo leva, que no caso seria o brasileiro, na minha opinião. Não, eu acho que, como eu vou reforçar aí que você falou, realmente, o Flamengo leva um deles. Entendeu? E aí, se ele for eliminado na Copa do Brasil, na Libertadores, a crise é maior e ele tem que se recuperar e vai focar no brasileiro. Por quê? Ele já tá ali, ó. Não vamos colocar o Cruzeiro. Cruzeiro, na minha opinião, aqui é fogo de palha. Tem 36 pontos o Cruzeiro. Então, o Flamengo. Então ele vai brigar com Palmeiras e com Bragantino e com Botafogo. É porque o Cruzeiro, ele tá com 34 pontos, mas o Cruzeiro já tem um jogo a mais que o Flamengo. Então, o Flamengo tem um jogo a menos. Então aí vamos colocar que o Flamengo ganha mais um, vai a 39. O Cruzeiro tá a 34. Então vamos colocar aqui, vai ficar aí a briga. Flamengo, Palmeiras, Bragantino e Botafogo. O Bahia, na minha opinião, fogo de palha. Cruzeiro, fogo de palha. E aí... Cara, eu vou te falar uma coisa. Eu não vejo o Bragantino e Botafogo brigando por brasileiro, não, cara. Eu acho que já tá muito bem definido entre... É pela pontuação, não pelo elenco, mas pela pontuação, porque o Botafogo já tá com 10 pontos a menos que o Flamengo. Entendeu? Eu acredito que não chega para brigar por título. Briga por classificação de Libertadores. Eu acredito que, no momento, a briga tá entre Flamengo novamente e Palmeiras, o que vem acontecendo nos últimos anos. Com uma possibilidade remota. O Botafogo, ele tá remota. disputando o Copa do Brasil? Não, mas assim... Disputa a Libertadores, tá disputando? Ele tá disputando a Copa do Brasil, tá disputando a Libertadores e tá disputando o Brasileiro, igual o Flamengo. Tem que... E tá com 10 pontos a menos que o Flamengo. Entendeu? Tá nas mesmas competições. Eu acredito que vai ficar... Porque o Palmeiras ainda tem um jogo a menos que o Flamengo. O Flamengo tem 16 jogos e o Palmeiras tem 15. Ele vencendo, o Flamengo vencendo o dele e o Botafogo vencendo, o Palmeiras vencendo os 2 jogos dele, a diferença cai para 1 ponto. Então, essa briga que eu vejo hoje mesmo é entre Flamengo e Palmeiras, quem vem monopolizando o futebol brasileiro, assim, nos campeonatos brasileiros dos últimos anos. Porém, o Cruzeiro é um terceiro clube que talvez possa fazer uma diferença aí nessa briga. Tirando ele, já não vejo mais ninguém com possibilidade de brigar. Bahia com 28 pontos, não... Ressaltando aqui. O Cruzeiro, uma obrigação do Cruzeiro no Brasileirão é porque não disputa Sul-Americana, não disputa Libertadores. Então o que acontece? Ele tem que focar totalmente no Brasileiro. Mesmo assim, creio eu que não tem elenco para isso. Entendeu? Viu a última rodada, né? Então, só ressaltando, continue seu raciocínio aí. Não, o que eu tava dizendo era isso, que eu não vejo Bahia, Bragantino e Botafogo, apesar de terem bons elencos, de brigarem por título. Eu acredito que esses times vão brigar realmente para... Acho que o Fogão, do ano passado para cá, se acostumou ali na parte de cima da tabela, campeão da Libertadores, e se acostumou com as vitórias. Tá voltando a ser o Botafogo de antigamente, na época de 95, do Túlio Maravilha. Cara... não, eu não acredito nisso. Sabe o por quê? Botafogo não é mais aquele time da estrela solitária, não. Ano passado, acostumou com as vitórias. Ano passado, o Botafogo foi campeão do Brasileiro, da Libertadores, sendo que o Botafogo ele liderou por grande parte o Campeonato Brasileiro. Grande parte ele liderou. 2024, ano passado. Exatamente. Mas lembrando que em 2023 ele liderou e entregou a paçoca no final. Reta final entregou. Esse ano ele não tá chegando perto de liderar. Ele tá com 10 pontos a menos que o Flamengo. Entendeu? Então, eu não acredito que o Botafogo vai chegar para brigar por título. Ele vai chegar para brigar. Eu vou de repente ficar. A minha briga vai ser para ficar entre terceiro lugar, quarto lugar, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Eu creio que o John Textor lá deve fazer uma surpresinha aí pra torcida. Tá, eu gosto muito do estilo dele de contratar, porque
Ele tá se enrolando, né? E- Tu tá sabendo, né? Dos bastidores do Botafogo, as questões das SAFs. Mas ele vendeu lá Ele o Lion tá, dele ou lá, seja, um dos ele leões tá, dele. tipo assim, ele não tá esbanjando o dinheiro, colocando dinheiro no Botafogo, porque ele também, eu entendo que ele é um empresário, e ele vê primeiramente, não é o Botafogo, É o ele vê bolso o dele. lucro dele. O bolso dele, o Ele lucro tendo dele. lucro, aí ele vai pensar, o que é que eu posso fazer pelo Botafogo? Entendeu? Na hora que apertar, é o bolso dele primeiro. Mas a esperança do torcedor botafoguense é que ele tenha foco total no Botafogo. Todas as contratações deles, não teve aquelas contratações badaladas, ele não ficou lá jogando nas redes sociais, ele só chegou e contratou e a galera soube do dia para noite. Então o que acontece? Eu gosto muito do estilo dele de contratação. Ele não fala, não fica especulando. Ele vai lá e contrata. E aí o Flamengo vindo forte, contratando aí uma seleção. Eu acho que ele vai querer levar a fatia desse bolo. Ele não vai ficar por trás e vai contratar aí mais umas duas peças de alto nível. Uhum. Não sei quem é, claro, né? Eu estou só cogitando aqui, né? Estou só É. jogando ao ar. É. E deve contratar umas duas peças ali para brigar, porque senão não consegue chegar. Porque o elenco, hoje o Flamengo tem um elenco para disputar o Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e o que vem pela frente. A esperança é se rolar mais um soco lá do Pedro lá e do Felipe Luiz, sair da porrada, aí demite os dois, aí é que os times ali estão em segundo, terceiro, Palmeiras, Cruzeiro, Botafogo, começa a sonhar mais alto, né? Uhum. É. Mas acho que vai ser isso mesmo. Acho E o que São não. Paulo aí, ó. Você falou do Botafogo, beleza. Por que você não estende também pro São Paulo? Vai que São Paulo briga por título brasileiro também. O São Paulo, o São Não. Paulo é o time da volta do Mundial. Ou seja, a volta que não foi. Ele estava aqui se preparando. O Crespo chegou, não sei se mudou a cara do São Paulo, mas já mudou pelo menos o esquema tático. Joga com 3 zagueiros. Entendeu? O Ferrarese, que sempre foi um lateral, ele tá jogando ali Se inspirou no Renato Gaúcho, o Crespo? o Crespo. Se inspirou no Renato Gaúcho? Olha, eu acho que ele deu uma olhada lá no Fluminense jogando bem pra Achou que era caramba. interessante. Só que diferentemente do Fluminense, São Paulo tem elenco. Entendeu? Agora, o que acontece? O São Paulo, depois do Mundial, o São Paulo vem com 3 vitórias. O empate, e uma derrota. com o Bragantino de 1-1 e 3 vitórias. E uma derrota. E uma derrota. Nos últimos 5 jogos. Não, a derrota não conta. Só conta a vitória. Então tá. Claro. Então só tá com. Tá com 9 pontos. Mas tá. a derrota foi antes do Mundial. Só conta a vitória. Você tá querendo contar a derrota Não, do Vasco? eu tô contando o retrospecto dos últimos 5 jogos. Não, vamos colocar os 4 jogos. Não, bota os 3. Só os Então, últimos os 3 3. os últimos 3 jogos. Só os últimos 3 3, jogos, tá? 9 pontos. Exatamente. Então o Tira Crespo o empate. muda o time, 3 zagueiros, entendeu? E aí já vem com os laterais como ala, já jogou bem. Aí vem ali, o Caleri não volta esse ano. O Oscar... É reforço então, né? O Caleri não voltar esse ano é reforço, olha, né, pro São Paulo. No momento que o São Paulo tá vivendo, o São Paulo teve 3 grandes reforços nos últimos 3 jogos. O Caleri não volta mais, um reforço. O Oscar, entendeu? A certa idade, eu acho que tem vaga para jogar no Fluminense. Até 2035 ainda tem vaga lá pela idade, ele é novo, um garoto, para jogar no Fluminense. E aí o Oscar tá machucado. O Lucas só quer jogar se a grama for natural. Se for grama sintética, meu joelho, eu acho que já é igual aquele jogador lá do Lucas Flamengo. é menino de apartamento, rapaz. O Lucas nunca foi craque. Não, eu acho que o Lucas foi craque sim. Nunca Tinha foi tudo craque. para ser multicampeão no São Paulo. 200 anos reserva no Paris Saint-Germain, quando o Paris Saint-Germain não era nem sombra do que é esse time. Era pra, naquela época do Paris, era pro Lucas ser titular absoluto. Se contentou com a reserva. 500 anos na reserva do Paris. Você tem que ver o seguinte. O treinador não gostava dele. Hoje em dia, quem joga não é o jogador, quem joga é o empresário. Ele jogou nos melhores clubes do mundo, mas o empresário não era bom. Ele apareceu um pouquinho quando ele foi pro Tottenham. Apareceu um pouquinho ele entrou fazendo ali. Teve um jogo que ele entrou no segundo tempo lá e tava gol. perdendo, acho que 2-0, 3-0, não lembro. Teve um que ele fez 3 gols, não foi? 3 gols, Uma coisa empatou. assim. Então, isso que eu tô dizendo. Ali era pra virar ídolo. Vamos Vamos colocar o Caleri. O Caleri já jogou em que time? Jogou em lugar nenhum. No São Paulo, os empresários sempre iam atrás dele, chegava. Então, o que acontece? No São Paulo, o Caleri é ídolo. Então, o Lucas chega, ele sabia do momento do São Paulo, sabe da crise, sabe do São Paulo, o momento que o São Paulo tá vivendo. Cara, eu acho que ele tá igual aquele jogador lá do Flamengo, que o José Luiz Runco lá, como é que é o nome do Runco?
José, o goleiro Runco lá do Flamengo falou que o De La Cruz Sim, tava bichado, tinha problema crônico nos dois ali joelhos. é crise institucional ali, não é? Ele foi contratado, depois foi demitido, depois da besteira que ele falou. Na verdade, não falou besteira, falou a verdade. Mas assim, mas é coisa que não se comenta assim por O que WhatsApp ainda. acontece? E hoje em dia, rede social, WhatsApp, Depreciando o patrimônio do clube, né? Que é o jogador. daqui a pouco o cara ainda coloca se ele sair do Flamengo pelas portas dos fundos, ele coloca o Flamengo na justiça e ainda coloca o Runco na justiça, porque, pô... mas o Flamengo tem uma bagunça, briga com o Felipe Luiz, Pedro, De La Cruz, todo mundo. E aí o que acontece? O Lucas vem, tá em tratamento no joelho, creio eu, isso não é só uma especulação, né? Uma opinião minha. Eu acho que ele vem bichado já pro São Paulo, porque teve uma sequência de jogos boas, aí para, aí vem aquela questão de só querer jogar no gramado natural, e realmente, quem joga futebol sabe totalmente a diferença. Mas, poxa, o São Paulo não sabia do risco? Será que o São Paulo não sabia das condições físicas dele? Aí vem o Oscar, vem o Lucas, o Caleri se machucou naturalmente, não veio machucado. Entendeu? Aí o que acontece? O São Paulo hoje, com os últimos 4 jogos, foi um empate contra o Red Bull Bragantino e 3 vitórias. Uma delas agora, 3-1 em cima do Fluminense. Com a ajuda do VAR, né? Com a ajuda do VAR, não. O VAR foi... Isso aí, daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tá. E aí o que acontece? E aí volta o Oscar, volta o Lucas, o São Paulo tá ganhando. Aonde esses caras vão encaixar? Eles vão atrapalhar o time tá andando, o time tá em andamento, o time tá indo no campeonato, tá chegando. Na volta do Mundial, o São Paulo é o que depois do Mundial, não a volta, porque, né, entre aspas, né, galera, o São Paulo não foi no Mundial, mas a volta para ficar um termo mais bonito. A volta do Campeonato Brasileiro. A volta do gigante. A volta do Campeonato Brasileiro. E aí o que acontece? O São Paulo tá ali em 8º, 22 pontos, entendeu? Se ele ganhou 3 vitórias seguidas, se ele ganhar mais 3, dá 31 pontos, é isso? Por que ele não... Então o que acontece? Já briga ali o Palmeiras. Vai que ele ganha as 18 do segundo turno, as 19 do segundo turno, aí é campeão, né? Vai. Por essa lógica aí Tem que sonhar. Aí o São Paulo agora. É o Si, ele gosta do Si, rapaz. Cara... O Fábio não analisa o que tá acontecendo. Ele analisa o que ele quer que aconteça. O que ele quer, não é... Mas o São Paulo tem elenco pra isso. Você provou agora. Os moleques veio, entrou, tá jogando, mudou toda a equipe. O Crespo foi obrigado, devido às várias lesões aí, mudar o time, mudar a escalação, mudar a forma de jogar. O São Paulo tá ganhando. Cara, o São Paulo não tem dinheiro pra contratar, mas tem jogadores aí. O Tapia já chegou, o segundo jogo, fez o gol contra o Fluminense, o Tapia. Um garoto, novo ainda, 23 anos, por aí. Tem futuro pela frente, entendeu? Então, tem tudo pra ser campeão. Oscar chegando, o Lucas voltando, o Caleri chegando, não tem espaço hoje. Hoje, o Lucas, Oscar e o Caleri não tem espaço no elenco do São Paulo hoje. Eles têm que ser banco de reserva. Será que o Crespo vai colocar no banco de reserva? Aí, essa é que eu quero ver. Agora eu quero ver se tem culhões o nosso técnico Crespo para ver se ele vai conseguir. E o Luciano? O Luciano que jogava em lugar nenhum, jogou no Fluminense, né? Hoje é artilheiro do São Paulo. Faz mais confusão do que não, gol. O cara tá comportado, parou de chutar a bandeira. Acho que tá. O menino. É coisa que não falta. Coisa que falta lá no ex-veterano lá, não é nem veterano, mas o ex-menino Ney. O Luciano não tá chutando bandeira, não tá tirando a camisa, tomando cartão amarelo mais bobo. Cresceu. O São Paulo sabe da importância dele, ele sabe da importância dele. Não quer mais apitar a partida. Tá jogando bola. Tá jogando bola. Tá vendo? A diferença, o cara cala a boca, começa a jogar bola, o time cresce na competição, tá um monstro dentro de campo. Chatão, velho. Acho que o segundo ali na lista da seleção da rodada, velho. Já, 2 jogos já, que o Luciano faz parte dali da seleção da rodada, e o São Paulo tem tudo para brigar entre os 4 do Brasileirão, pode cravar aqui, mas 5 rodadas, o São Paulo está entre os 4 ali, no lugar do Bahia e do Bragantino. Acho que não, mas tudo bem. Vamos ver. Vozes da tua cabeça. E não é o Si, é certeza. É certeza. Agora essa é certeza. Tá certo. Aí vem ali o Ceará, que ganhou do Cruzeiro. Pra mim, o Cruzeiro entregou a paçoca. Tá achando que tava sobrando. Vacilou e aí mesmo. perde. Foi em casa o jogo? Foi em casa. Foi em casa. De virada, foi isso? Mineirão, foi.
Então o que acontece? Tá de brincadeira o Cruzeiro, se contrate aí, não perca o Caio Jorge, porque senão vocês vão como dizia o Renato Gaúcho, vai brincar no campeonato, só que vocês vão brincar Negativamente. negativamente, entendeu? E aí nós temos o Ceará nono, Internacional, que no começo do nosso programa aqui, a gente cravava que o Internacional seria um dos 4. Que iam brigar lá em cima, né? Se perder aí na Libertadores aí pro Flamengo, talvez acho que vai ser Flamengo e Internacional na Libertadores. Uhum. Creio que tem que focar na Libertadores, porque não brasileiro não dá. Briga pra não cair aí, tá bom. E a sorte, se ele ficar no Brasileirão, tá ótima. Aí vem ali o Corinthians, 10º. E aí, Cara, o Corinthians tem um jogo agora contra o Palmeiras na Libertadores. Pela Copa do Brasil. Copa do Brasil. Corinthians, lembrando que o Corinthians foi campeão paulista em cima do Palmeiras. Uhum. Corinthians tem um bom num retrospecto em casa. retrospecto recente bom em cima do Palmeiras, né? Só que o Palmeiras tá brigando. O Palmeiras tem elenco. Palmeiras é Palmeiras, né? O Depay, a galera aqui fala muito do Neymar, mas o Depay ganha mais dinheiro que o Neymar no Corinthians, joga muito menos. Muito menos. Faz muito barulho, forçou um cartão aí pra não ir Uhum. jogar um jogo aí, não sei se... Carnaval não é porque não estamos na época de carnaval. Entendeu? Então a galera fala muito do Neymar, mas ele ganha um monte de dinheiro, um caminhão de dinheiro. A premiação lá do Campeonato Paulista, Foi né? toda pra ele. Foi toda pra ele. Praticamente. E aí ele tava fazendo bico doce, né? Como dizia no Nordeste. Corpo mole, porque acho que tinha atrasado o salário dele, direito de imagem dele lá. E aí ele tava fazendo corpo mole. Acho que pagou a conta dele lá que ele voltou a jogar. Então o Corinthians, na Copa do Brasil aí, Corinthians e Palmeiras. O que você me diz sobre esse jogo aí? É muito aberto, né, cara? Muito aberto. Pelo fato de ser um dos maiores clássicos do Brasil. O maior clássico de São Paulo é Corinthians e Palmeiras. Quando o São Paulo não disputa, né? Oi? O maior clássico quando o São Paulo não disputa. Não, o São Paulo não é considerado o maior rival do Corinthians pelos corintianos e nem o maior rival do Palmeiras pelos palmeirenses. O corintiano considera o Palmeiras o maior rival e o palmeirense considera o corintiano o maior rival. O São Paulo é a terceira força. Entendeu? Briga com o Santos ali, entendeu? Mas não cair. O clássico, o grande Eu não clássico. vou concordar com o senhor, não, mas o grande clássico mesmo, em termos de rivalidade de São Paulo, é Palmeiras e Corinthians e Palmeiras. Só que em São Paulo tem um detalhe que. Acho que esse rapaz aqui joga FIFA pelo Play 5. Não jogo FIFA, não jogo FIFA, só jogo Street of Rage. O Palmeiras em São Paulo tem uma característica que é o seguinte: lá todos os clubes têm estádios, né? Geralmente a torcida única nesses estádios. E o mandante, ele geralmente mantém assim uma invencibilidade com relação ao. Não é um clássico que você pega, por exemplo, um Fortaleza e Ceará, que pode dar tanto para um lado como pode dar para o outro. As torcidas juntas ali. Geralmente, os mandantes em São Paulo, eles costumam fazer jus pelo mando de campo. Entendeu? Fazem valer o mando de campo. Esse jogo, eu acho que o Palmeiras tem mais elenco que o Corinthians, mas como o jogo vai ser. O primeiro jogo lá, vai ser Itaquera, no Itaquerão, né? Na Neoquímica, né? Neoquímica Arena, isso. Neoquímica Arena. Eu acredito que isso equilibra muito as forças pelo lado do Corinthians. Né? A força da torcida do Corinthians lá, principalmente contra o Palmeiras, fica absurdo e aí o Corinthians consegue equilibrar. Ou seja, o Corinthians ganha em casa, você está querendo afirmar. Eu acredito que o Corinthians sai com uma pequena vantagem dessa primeira partida contra o Palmeiras. E outra, se o Corinthians ganhar no Palmeiras, instala-se uma crise no Palmeiras. Porque o Palmeiras já perdeu lá no Paulistinha, entendeu? Já tá reclamando no gramado. O gramado, cara, aí o segundo jogo vai ser aonde? No campo do Palmeiras? No estádio do Palmeiras. Aí o Abel Ferreira já tá reclamando do gramado. Ah, porque até o final do ano são muitos shows no gramado. Shows de quem? Deve ser o show da Xuxa, show da Ivete Sangalo, alguma coisa, porque show do Palmeiras... Aí é questão contratual, né? Pro Palmeiras ter um estádio... O show do Palmeiras em campo não tá tendo. Pro Palmeiras ter um estádio, ele teve que fazer um contrato lá com a construtora, se eu não me engano, Lábio Torres, se eu não me engano,
Foi a construtora do... A galera criticava muito o Morumbi, que tinha muito show, lembra? Era o único palco, né? Era. Era o único palco. Aí eles fizeram, pelo contrato, o Palmeiras não é totalmente dono do estádio dele. Essa empresa, por tantos anos, vai administrar e ela prioriza sempre, quando tem a possibilidade de um show, sei lá, um show de Madonna, Lady Gaga, alguma coisa assim, vai lá, leva pro estádio. E se o Palmeiras tiver jogo naquele dia, o Palmeiras tem que procurar outro local para jogar. Não jogando no Morumbi pra não estragar nosso gramado, tá ótimo. Não, geralmente joga muito. Vai muito pro interior, né? Antigamente a gente tinha a possibilidade também Mas agora- do Pacaembu lá em São agora Paulo. Eu tem- nem sei como é que tá, se o Pacaembu já voltou a ter condição de jogo, porque sempre foi um estádio muito legal, né? Seria uma possibilidade também do Palmeiras mandar jogos lá sempre que tivesse No show Morumbi? no Pacaembu. Pacaembu, No é. Pacaembu. Mas É ele porque também- entrou em reforma, É né? porque Não sei também como é que tá. jogo já nos playoffs, que a gente Uhum. costuma falar no mata-mata. Então o que acontece? Também tem que ver qual campo que vai ser, porque por causa do número de torcidas, né? Quando você é Sim. um jogo assim simples e tal, não tem muita torcida. Mas um jogo mata-mata, chegando no final do Brasileirão, final do Libertadores, nas finais da Copa do Brasil, o Uhum. público costuma ser maior, Exato. entendeu? E aí o que acontece? O Palmeiras, primeiro jogo lá. O Palmeiras já vai com a responsabilidade maior. O Palmeiras perdeu o Richard Rios e perdeu o Estevão, né, pro Chelsea. Então o que acontece? Seria uma ótima oportunidade do Palmeiras ir atrás. O Flamengo está contratando todo mundo, caminhão de gente. O Palmeiras não pode ficar atrás. O Vitor Roque começa a fazer gol. Até um tempo desse ele era contestado. Só entrou no mata-mata do Paulista, teve aquele pênalti Cavou roubado um pênalti contra o São Paulo. Então o que acontece? Até ali, o Vitor Roque não era ninguém, contestado por não sei quantos milhões de euros e o investimento pífio, entendeu? Muito negativo. Agora começa a fazer gol. Aí joga em casa, não sei onde vai jogar, né? Se vai ser no gramado dele que ele tá falando que é péssimo. Agora, desculpa, agora é o gramado. Se perder, perde em casa, o Abel reclama do gramado. Empata em casa, reclama do gramado. Então o que acontece? A gente não dá pra entender o que o Abel quer, entendeu? Tudo ele questiona, ele é menino chorão. Quando ganha, ele reclama, aí ganhando lá de 1-0, ainda chutou lá a câmera lá. Um comportamento absurdo. A gente costuma falar aqui do comportamento medíocre dele, entendeu? Então ganha, reclama. Quando perde, reclama do gramado. Eu quero saber se ele perder pro Corinthians, qual é a reclamação que vai ser agora? Tá reclamado ali mesmo, será? Porque o Corinthians a crise está instalada lá, não tem dinheiro, um dos clubes que mais deve no mundo, entendeu? Então é a chance agora. Eu acredito que o Palmeiras ganha de 1-0 lá e ganha de 1-0 em casa. E avança e instala uma crise aí absurda no Corinthians. E o Corinthians, o Depay, se brincar, acho que não chega até o final do Campeonato Brasileiro, porque o Corinthians não tem dinheiro para pagar ele. Eu acredito que o Palmeiras classifica nesses dois jogos, né? Na soma dos placares. Mas eu acho que o Corinthians sai como vitorioso do primeiro jogo. De repente um 2-1, 1-0, alguma coisa assim. E o Palmeiras vira no estádio dele, no tempo normal, ou leva nos pênaltis, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Mas eu acho que o Palmeiras classifica. Mas é como eu falo também, votos da minha cabeça. Não tenho nada. É só o que eu penso. Hoje tem um jogo bom também, né? Botafogo e Bragantino abrindo a Copa do Brasil, né? Botafogo e Bragantino. Jogo bom. encardido Jogo pro bom. Botafogo, né? O jogo vai ser em São Paulo. Perdão, vai ser no Rio de Janeiro, né? Vai ser no Rio de Janeiro, mas o Bragantino não é um adversário bobo. Vê pelo Campeonato Brasileiro que ele vem fazendo. Mas é aquilo que a gente falou a princípio na Série D do Ceilândia. Uma coisa é mata-mata, fase de grupo, Fase de grupo. outra coisa é mata-mata. Uma coisa é Campeonato Brasileiro, outra coisa é mata-mata de Copa do Brasil, né? Ali aqui é quem erra menos pode mais, né? Quem erra menos pode mais. E é isso aí, mas os dois times vêm num bom momento, tanto pelo brasileiro, né? Vão se pegar pela Copa do Brasil. Eu acho que talvez o Botafogo uma leve vantagem, assim, mais pela camisa, mas o momento é do Bragantino. Esse jogo é de hoje. Ele tá falando do Bragantino aí. É Isso. amanhã o jogo. O Botafogo e Bragantino é hoje, né? É hoje. Botafogo e Bragantino é hoje. Uhum. Amanhã a gente tem CSA e Vasco, CSA e Vasco. Bahia e Bahia e Retrô, Retrô. Cruzeiro e CRB, Internacional e Fluminense, Corinthians e Palmeiras.
esse jogo Internacional e Fluminense, cara, o Fluminense vem de 5 derrotas seguidas, é da melhor campanha da equipe brasileira no Mundial, e aí E vem uma das piores fazendo no brasileiro. uma das piores no brasileiro. Será que briga pra não cair o Fluminense? Ele tá correndo risco, né? Já tá com 20 pontos. O pessoal da zona do rebaixamento tá com 15. Então, ou seja, ele tá com 5 pontos a mais que o pessoal da zona. Então, o que acontece? O Fluminense, Internacional, Copa do Brasil, tem que ganhar do Internacional para dar um ânimo a mais. Pô, você entendeu aquela formação contra o São Paulo, por exemplo? Antes de começar esse Mundial de Clubes, e até durante o Mundial de Clubes, eu acreditava que o Fluminense era um franco favorito para passar pelo Internacional, né? Quando voltou do campeonato, as coisas mudaram. Agora também eu assisti o jogo do Internacional e Vasco, nesse último acho que sábado, se não me engano. Sábado. Cara, o jogo feio, bicho, assim, brincadeira. O Internacional errando, assim, passes, assim, sabe, de meio metro. Os caras não tinham visão de jogo. Lógico que é um jogo isolado, né? Eu não acompanho tanto o Internacional assim pra ver. Parece que colocou 3 bolas na trave do Vasco, se eu não me engano. 3 bolas na trave. Primeiro tempo só deu Vasco. O No segundo tempo o o Internacional Internacional equilibrou, cresceu e equilibrou a partida. mas assim, Lembrando aqui a galera de casa, a gente estava falando do Brasileirão e os jogos importantes do Brasileirão para a Copa do Brasil. Então nós já estamos emendando um no fazendo outro o link ali. para falar da importância do jogo. Exatamente. Eu achei um jogo muito, muito fraco do Internacional. Errando muitos passes, muitas jogadas que você vê, você olhando e fala assim, cara, passa aqui do lado. Aí os caras procuram outra jogada, procura fazer o mais difícil, em vez de fazer o feijão com arroz. O Vasco jogou bem melhor. O Vasco teve a chance de matar, de fazer 2-0, né? Teve um gol, se não me engano, do Verratti, que ele tava impedido, lógico, um impedimento milimétrico, mas é impedimento de toda forma. A bola que ele colocou para cima. A bola veio no alto, era só dar um tapa e ele bateu pra cima, foi um balão. Ali era 2-0, que já facilitaria a vida do Vasco. Aí o juiz também entrou em campo, né? O juiz da partida. Até uma polêmica, né? A polêmica da rodada foi aquela expulsão do Léo Jardim, né? Que eu confesso que eu nunca tinha visto o goleiro ser expulso por, assim, vou dizer, eu não vou afirmar que é cera, pode por uma suposta cera, né? Já que o departamento médico do Vasco entrou em campo, disse que o goleiro estava sentindo dores, ele já estava com amarelo. Nas costelas. Exatamente, tinha pego o amarelo, se não me engano, uns 15 minutos antes. No primeiro tempo ele tomou amarelo. Eu não lembro agora se foi no primeiro tempo, mas eu acho que foi uns 15 minutos antes do vermelho. Ele já estava fazendo cera, entre aspas, né? Não vou afirmar também que é cera, mas pegou o cartão por demorar, por atrasar a partida. E aí os médicos dizendo do Vasco entraram e o juiz pedindo para ele, levanta, e não, eu tô com dor aqui, tô com dor. E pediu aí atendimento. Pediu atendimento, aí o juiz foi lá e deu o segundo amarelo e vermelho. E isso no sábado. Na segunda-feira, o departamento médico do Vasco disse que o jogador passou por exame e foi constatado, segundo eles, uma lesão. Foi no domingo, não? O jogo foi no domingo? Foi no domingo. Não, o jogo do Vasco foi no sábado. Domingo. Foi no sábado. O Vasco, Foi no sábado, né? E na segunda-feira ele passou por exames médicos dentro do clube e foi constatado uma lesão. Ele foi expulso, continuou ali, ficou esperando atendimento médico lá na trave. Exatamente. Aí gera toda uma questão, né? Pois é, o que acontece? A gente vai ter agora, amanhã, né? Amanhã a gente vai ter CSA e Vasco. Vamos saber se o Léo Jardim vai entrar em campo. Se ele entrar em campo 100%, a gente fala, pô, então aquilo poderia ser considerado. E o dirigente do Vasco cera. Entrou com a reclamação contra a CBF. Entrou com uma reclamação. Contra esse cartão vermelho. A CBF, pelo que eu vi, pelo que eu li, ela apoiou, ficou do lado do árbitro. Ficou do lado do árbitro, né? Ou seja, se ele entrar em campo contra o CSA, significa que era cera. Não tinha lesão nenhuma, era só o Miguel. Se ele realmente não entrasse, não tem condição de jogo, como é que fica a cara do árbitro, né? Porque que acontece? Como que o árbitro expulsa o goleiro? O goleiro pede atendimento médico, tá lá caído. Acho que, se eu não me engano, é a primeira vez que eu vejo uma expulsão do goleiro. E aí o que acontece? Isso, de repente, fez totalmente a diferença. Totalmente. O Vasco estava ganhando de 1-0.
entendeu? Lembrando aqui que o Rossi, o goleiro do Flamengo, e o Everson, o goleiro do Galo, cara, eles fazem muita cera. Quando eles fazem uma defesa, cara, parece que o cara tá se machucando. O cara faz uma defesa bonita, ele cai lá e fica pedindo Pô, atendimento, principalmente quando tá ganhando. eu não vou dizer assim, é que Rossi ou Everson, todo goleiro, cara, não adianta. Todo goleiro tá ganhando o jogo, ele não acelera o jogo. Nenhum goleiro. Uma vitória importante, ele tá ganhando, eu vou acelerar. O próprio treinador falou, ô, cara, segura aí, cara, vamos dar bora cadenciar o jogo, bora quebrar o ritmo, Então, entendeu? depois desse lance todo, será que é o fim da cera do goleiro? Será que Ou, vão inventar uma nova regra sobre isso? Qual é a pois polêmica que é, vão ressaltar em cima desse é. aspecto, né? Porque o goleiro foi expulso. E agora, qual o goleiro que vai cair e vai pedir O, atendimento médico? o que é que a gente cresce escutando? Que, por exemplo, todo jogador, ele se machucou de uma certa forma, assim, ele pode jogar, pode voltar a jogar, mas tá machucado ali, uma coisa assim, uma massagem, alguma coisa. O árbitro chama a maca, põe o jogador para fora, o E jogo ele recebe continua, atendimento lá recebe fora. atendimento, o jogo continua para todo jogador, com exceção do goleiro. O goleiro era o único jogador que a gente ouvia falar que, ele passou 10 minutos precisando de atendimento, o juiz para o cronômetro e dá esse tempo. Quando o jogo reinicia, o juiz dá esse acréscimo, né? Dá esse acréscimo. E pelo que eu vi, parece que era isso. O goleiro estava precisando de uma assistência médica, né? Se era migué, se não era. Isso aí eu não vou falar porque eu não sou médico. O juiz também não era médico. Mas os médicos do clube estavam dizendo, cara, ele tá sentindo dores aqui. E aí o juiz com aquela afã de acelerar a partida, Aí o goleiro entra frio. entrou frio, não teve Uhum. tempo de aquecer. O primeiro chute que o Internacional botou foi no cantinho. Aí o Verratti O- ajeitou a bola pro atacante. E aí, né, e aí, depois dessa expulsão, o Diniz, nosso técnico Diniz, cara, o goleiro foi expulso. Não seria o correto, eu creio, né? O México Futebol Amador joga bola por aí. Até na empelada é assim: o zagueiro foi expulso, o goleiro foi expulso. Cara, você tira o atacante, o número O 9, centroavante. centroavante. Aí o Verratti, ele não dá velocidade no time, ele só segura a bola lá. A equipe do Vasco com um a menos não ia ficar marcando contra-ataque, jogando a bola pro Verratti pra ele fazer a parede lá pra segurar a bola. E aí o que acontece? Não seria a hora de tirar o centroavante, aí ele não tira o centroavante, logo depois a bola, o centroavante está na área fazendo a marcação dentro da área, não é o lugar dele, não é zagueiro, não é cabeça de área, não é volante, ele não é nada, ele é atacante, aí ele vem para a área para fazer uma defesa, acaba ajeitando a bola e o jogador do Internacional É, bate no canto e faz o gol, 1 a 0. cara, é porque o que eu Assistência penso? do Verratti. Eu penso que o Verratti é um jogador muito participativo. O Vasco está numa situação ruim, mas você percebe que alguns jogadores dentro do Vasco não aceitam derrota, e o Verratti é um desses caras. Por isso que muitas vezes o Vasco perde o jogo, o time é vaiado, mas o Verratti sai aplaudido, porque ele briga por todas as bolas, ele quer ajudar de todo jeito. Ele não tinha condição de estar lá na frente fazendo o segundo gol, o time estava com um a menos. Eu acredito que ele também deveria sair. Não é porque ele deu o passe, ele ajeitou a bola. Não é por isso que ele deveria ter saído. Eu acho que, independente. Mas ele deveria sair do Não, time. eu acredito que ele deveria ter saído, mas como ele ficou em campo e ele ajeitou a bola, então dá um peso maior. Mas eu acho que pra mim é aquela questão de querer ajudar demais o Vasco, ajudar na defesa, no ataque, aonde for. Um escanteio, ele é alto, tirar a bola de cabeça. E naquele momento ali, ele viu a bola passando na frente dele, de cara, eu tenho que tirar de toda forma essa bola daqui. Ele foi lá, colocou o pé e ele querendo ajudar, ele acabou entregando de bandeja pro atacante. Ele deixou a bola redondinha Foi, pro ele cara fazer o ajeitou. gol. E aí deu sorte também que a bola foi no cantinho, um goleiro frio, Goleiro né? frio, não teve tempo de Ou aquecer. seja, eu acho que teve uma interferência direta da arbitragem no resultado dessa partida. Ou seja, o nosso técnico Diniz aí, do Vascão, cara, cada dia é um dia novo para ele aprender coisas novas, entendeu? Com certeza, da próxima vez que isso acontecer, ele vai lembrar dessa lambança que ele fez, na minha opinião, culpa dele, do técnico. O técnico, ele tá fora do campo. Ele é o cara que tá vendo o que tá acontecendo dentro e fora de Sim. campo, entendeu? Então, da próxima vez, sei lá quantos anos ele tem na carreira de técnico de futebol, com certeza ele não vai fazer essa lambança novamente, entendeu?
ele vai, da próxima vez que acontecer isso, ele vai tirar o 9, Tirar colocar o um centroavante. volante, colocar um cabeça de área, alguma coisa assim parecida, Mas entendeu? ele colocou um goleiro, né? Ele colocou um goleiro, beleza. Não, Ele mas precisou colocar um goleiro, ele né? colocou o goleiro, mas aí Sim, tá sim, ganhando eu de 1 a sei. 0. Você tá com um a menos. Você Sim. vai fazer o quê? Você tira o 9. Sim, Tira qualquer um. sim. Mas, cara, não, tira qualquer um, não. Tira o 9 e coloca qualquer um. Entendeu? Então, com certeza, foi 3 pontos que ele perdeu. 2. E isso vai ficar na conta dele. Ele não deve estar dormindo até agora por causa desses 3 pontos, que faz uma diferença absurda. 2 pontos. E aí, do Fluminense, a gente falando do Internacional. Então, aí a gente veio falando que o Internacional, o empate meio que caiu no colo do Internacional, mesmo jogando em casa, porque jogando foi em uma casa. partida muito ruim. Para mim é um jogo totalmente aberto, cara. O Internacional criou-se entre os torcedores, entre a imprensa lá do Sul, uma certa rixa com o Fluminense por conta da Libertadores de 2023, aquela eliminação na semifinal do Internacional, né? O Fluminense eliminou naquele jogo em que o atacante lá, esqueci o nome dele, um colombiano lá do Internacional, perdeu 500 gols nos 2 jogos entre Fluminense e Internacional. Naquele Valência, né? Va- Ener Valência. um Ener negócio Valencia, desse. ele perdeu muitos gols, tanto no Rio quanto no Beira-Rio, né? E aí o Fluminense eliminou o Internacional, tipo, nos últimos minutos estava... O jogo estava 1-0 pro Internacional, o Fluminense conseguiu empatar no finalzinho do jogo, enquanto a mídia colorada estava dizendo que o Fluminense estava lutando para ir pros pênaltis. O Fluminense foi lá e encaixou um contra-ataque e o Cano fez o segundo gol e eliminou. Então, isso criou um sentimento assim entre Fluminense e Internacional de uma situação complicada. E o último jogo do Fluminense antes do Mundial foi justamente contra o Internacional lá no Beira-Rio. E o Fluminense venceu por 2-0 esse jogo no Internacional. Ou seja, tá usando essa lembrança Exato. passada, mas essa lembrança do Mundial para ganhar a Copa do Brasil em cima do Internacional. Lembrando que vai ser lá o primeiro jogo. Ganhar, pelo menos passar, né? Mas seria a hora do Fluminense ganhar. Sim, Se o com Fluminense certeza. não ganhar, sei não, eu acho que o Não ganhar técnico o quê? Renato Gaúcho Não não ganhar a aguenta. Copa do Brasil ou não ganhar... Não ganhar o jogo, não ganhar do Internacional. E aí, É como eu digo, cara, o jogo é lá. O jogo é lá. Eu acho que ainda não tem obrigatoriedade do Fluminense ganhar do Internacional lá no Beira-Rio. Não o vejo. empate 0-0 estaria de bom tamanho. Eu vejo que, de repente, o pessoal tá mais interessado em classificar em cima do Internacional. Se vai empatar lá, se vai perder por um gol de diferença e reverter no Rio de Janeiro, é isso que importa. Entendeu? Não adianta. Não sei, mas eu acho Você acha se o Fluminense perder do Internacional o primeiro jogo, você depende, acha que o Renato Gaúcho chega ao segundo jogo? depende de quanto perde, de como perde. A gente vai saber depois. O Internacional mete lá uns 3-4-0 no Fluminense. Renato Gaúcho cai. Aí, não sei se cai, mas fica complicado, né? Fica complicado. Porque também a gente tem que entender que o Fluminense, fora isso, ele tá brigando ainda em Sul-Americana. Mas o E tá- Fluminense é o time que vai lá no Mundial, ganha dinheiro, chega mais longe no torneio internacional. Uhum, E aí não trouxe ninguém, não trouxe contratação, perde o Arias, perdeu. entendeu? Aí não tem lateral. Contra o São Paulo veio o Guga jogar na lateral esquerda, Uhum, entendeu? O Samuel Xavier aqui, na minha opinião, não é muito bom, mas o cara é esforçado, ele não para, ele se entrega o tempo todo. Tanto é que ele fez o gol, né? fez o gol. Entendeu? E aí o que acontece? Cara, o Fluminense precisa olhar e esquece Copa do Brasil, olha o Brasileirão. Você vai cair no o Brasileirão, você não recupera 2, Fácil. 3 pontos fácil. Entendeu? Então, eu creio aqui, no meu ponto de vista, o Fluminense teria que esquecer a Copa do Brasil, assim como o Cruzeiro fez com as outras competições, e falou para ele mesmo, ó, vou ficar por aqui, vou focar aqui no Brasileirão, que aqui é o mais importante, porque 5 jogos, 5 derrotas. Creio eu que dependendo da forma, como você falou, dependendo da forma do placar do jogo contra o Internacional, o Renato Gaúcho não chega na próxima fase. Já volta para casa, vai entrar de férias aí, vai jogar futebol lá no Rio, certeza. Não, eu penso que você tem que analisar o próximo é Copa do Brasil, vamos focar em Copa do Brasil. Fim de semana é brasileiro,
Vamos. Não pode O abrir mão. Fluminense não tem elenco pra Mas isso. você não pode abrir mão de Copa do Brasil. É muito dinheiro, cara. É dinheiro. Classificação em Copa do Brasil. Aí você vai, classifica a Copa do Brasil e perde mais 3 no Brasileirão, vai pra zona de Mas é rebaixamento. E porque aí? os caras eles vão pensar, Fábio. Você acha que o Fluminense tem elenco pra isso? Mas assim, nenhum clube ele faz planejamento de derrota. Nenhum clube. Não é de derrota. Como você falou assim, Coloca um eu time vou, alternativo pra você não machucar. Só tem o Cano lá, e machuca o Cano. Ó, o Cano já nem tá 100%, mas eu digo assim, ó. Everaldo joga mais no chuta, joga mais no toca. O staff do Fluminense, ele não vai nunca pensar, eu vou fazer um jogo contra o Internacional e vou perder 3 no Brasileiro. Eles nunca vão pensar isso. Nenhum clube vai pensar assim. Eles vão pensar, vou fazer um bom jogo contra o Internacional e vou tentar me recuperar no Brasileiro. É o que todo clube pensa. A gente analisa, a gente pode palpitar. Vai perder pro Inter, vai ganhar do Inter, vai perder no Brasileiro, vai perder pro Inter e vai recuperar no Brasileiro. Isso é o que a gente palpita. Agora o clube, ele vai pensar, qual que é o próximo jogo? O jogo mais importante é sempre o próximo, entendeu? Salvo um time, por exemplo, que já foi o Cruzeiro. Ele não tá na Copa do Brasil. Ele não tá. Não é por opção que ele tá fora da Copa do Brasil. Mas ele não colocou todo o time na Copa do Brasil. Ele não colocou todo o time titular. Ele não saiu pra quê na Copa do Brasil? Se não foi pro. Foi pro CSA que não, vai não jogar lembro com o Vasco agora? Porque Não teve lembro essa parada do Mundial, a gente passou um mês Pois sem é. acompanhar. Deu Mas o branco que eu aqui, quero te dizer é que o planejamento do Cruzeiro não foi. Vamos perder a Copa do Brasil pra gente focar no brasileiro? Com certeza eles não pensaram isso. Eles queriam ir o mais longe possível na Copa do Brasil e o melhor possível no brasileiro. Não deu na Copa do Brasil, não deu, eles não estão na Libertadores, acho que não estão na Sul-Americana também. Eles só têm o brasileiro. Então, pro Cruzeiro é muito mais fácil dizer, vamos focar no brasileiro, por quê? Porque eu só tenho o brasileiro. Eu não posso abrir mão para um clube como o Fluminense, São Paulo, Internacional, eles não podem abrir mão de Copa do Brasil. Como é que eu vou chegar pro meu torcedor e falar assim, ó, como é que o cara fala assim, ó, seguinte, pessoal, vamos abrir mão da Copa do Brasil e vamos focar no brasileiro. Quando ele fala isso, ele tá botando uma responsabilidade que tem que chegar muito forte no brasileiro. Porque senão a torcida vai chegar, porra, mas tu parou de disputar, tu deixou a Copa do Brasil de lado pra ficar passando perrengue no brasileiro? O Renato Gaúcho, acho que não me engano, você como tricolor, lembra ele na Libertadores do Boca Juniors, que ele deixou o Boca Juniors se classificar. E aí, não, depois disso aqui nós vamos passear no Brasileirão. O Brasileirão tava lá na zona de rebaixamento. Ele não ganhou nenhum nem outro. Cara, o técnico, tem que partir, a responsabilidade maior tem que partir do técnico. Ele é um cara cascudo, entendeu? Não concordo com sua tese. Não me sai da cabeça. Se fosse a minha equipe, por exemplo, o São Paulo. O São Paulo, ele tá se reerguendo depois do Mundial, mas ele tinha que focar no Brasileirão. Entendeu? Então o que acontece? Você perdeu a Libertadores lá, depois foi passear no Brasileirão, quase que se rebaixado no Brasileirão. Então o que acontece? Não é você, vamos abrir mão. Não. Você coloca os seus atletas reserva para disputar contra o Inter. Aí você não tem o lateral esquerdo, o René, nunca jogou em lugar nenhum. É o lateral mochila, só leva nas costas. Aí você pega o Guga, que nunca foi titular em nenhum lugar que ele já jogou. Lateral direito, colocou na esquerda contra o São Paulo. Aí, ou seja, você já não tem um lateral esquerdo. É o René, o lateral esquerdo? René. E aí você coloca o Guga. Cara, olha só a carência do Fluminense. É isso que eu tô falando. Não é você desistir, falar, galera, vamos tirar o pé. Não é isso que eu tô falando. Mas, eu estou falando, cara, você tem um Cano lá que só faz. Não tá 100%, só ele que faz gol. Quando o Cano não tá, tem Everaldo. Só toca pra trás, toca pro lado, mas não faz gol. Aí você vem os dois volantes, é o Martinelli e aquele lá que veio do Fortaleza, Samuel, como é que é o nome dele? É o Hércules. Hércules. Aí você tem o Hércules e Martinelli. Quando o São Paulo jogou um. Acho que deveria jogar 2. No Mundial, ele jogou com três zagueiros e 4 volantes. Teve uma hora no Mundial de Clube que ele estava jogando 4 volantes. E aí o Cano ficou sobrando na frente, o Canóbio veio pela meia esquerda ali e o John Ara pela meia direita e fez mais uma linha sem a bola, uma linha de 5. Entendeu? E fez bonito no Mundial. Aí chega no Brasileirão, ele joga diferente. Ele coloca o Guga na esquerda. Cara, não tem, é isso que eu tô falando. Tá. Não tem elenco. Vamos pontuar algumas coisas aqui que você falou, que eu sou obrigado a ter que esclarecer pro nosso público aqui. O Renato Gaúcho, ele não deixou o Boca
se classificar e falou que vai brincar no Brasileiro. O que é que ele falou? Quando ele eliminou o Boca na semifinal, ele pegou uma final contra a LDU e antes da final ele falou: se a gente for campeão da Libertadores, nós vamos brincar no Brasileiro. Se a gente for campeão, não foi assim, eu deixo o Boca passar porque eu vou brincar no Brasileiro. Da forma que você colocou, dá a entender isso. Sim, E não com foi certeza. isso, É a tá? mesma situação, ele tá no Não, mesmo, sim. mesma sinuca de bico. Tivesse vencido aquela Libertadores, tava tudo certo. Outra coisa, o Guga já jogou muitas vezes no Fluminense pela lateral esquerda. Não, ele entrou em campo, ele não jogou. Improvisado. Porque ele sempre foi um jogador bem coringa. A posição dele é na direita, entendeu? Mas ele já jogou várias vezes por necessidade na esquerda. Então não foi o primeiro jogo que ele jogou pela direita. Não jogou bem. Não tô defendendo. Eu só tô te falando que, por Jogador exemplo... coringa na minha época que eu jogo bola é o cara novo que corre pelo time, que joga mais. Esse jogador coringa. Mas eu entendi isso, só atrapalhando esse raciocínio. Só para esclarecer que, por exemplo, não foi a primeira vez, não foi uma experiência, já tinha jogado com o Diniz, várias vezes jogado por lá. Mas e aí, vamos ver o que é que vai acontecer desse jogo aí, né? A primeira partida vai estar muito em aberta. Eu acredito que realmente vamos decidir isso daí lá no Maracanã. Se você olhar, analisar a equipe do Fluminense no Mundial, equipe do Fluminense no Brasileirão, tá tudo diferente. Ou é a hora do Renato Gaúcho pedir contratação? Tem jogador, não tem dinheiro? O Fluminense deveria ter dinheiro. O Fluminense Ganhou dinheiro no Mundial, distribuiu lá para, sei lá, jogadores que tinha que contratar, tinha que investir no time. Investiu no bolso de cada um foi embora e ninguém quer jogar mais. O Fluminense ele ganhou muitos jogos por conta só do John Arias. Muitos jogos mesmo, que era Aí veio o John Kennedy agora. Não era nem pra... mas é posição diferente, né? Posição diferente. Mas muitos jogos do Fluminense... O John Arias sempre foi o motor do Fluminense, o motor. Entendeu? Então, quando abriu mão, não é fácil de você recuperar, de reposicionar um jogador como o do John Arias. Entendeu? É um jogador extremamente... É difícil de você... eu vou trazer um outro para jogar nas mesmas características dele. Não tem, isso não tá assim no mercado. Vou ali pegar no Fortaleza um jogador igual de um Arias. Não, isso não acontece, né? E tá passando realmente por um problema de reestruturação e vai ter que correr atrás do quanto antes. O Fluminense tá trocando o pneu com o carro andando. Sim. No Brasileirão. Corre o risco de rebaixamento. Entendeu? Essa é só a minha opinião. Mas, sim, enfim... A gente tem mais 2 jogos bons também na Copa do Brasil. São Paulo e Atlético Paranaense. São Paulo e Atlético Paranaense. E Flamengo. Creio que o São Paulo também deveria focar no Brasileirão. Entendeu? O São Paulo não tem um elenco para disputar 2 ou 3 competições. Isso é o meu ponto de vista. E eu acredito que é o erro da equipe brasileira, não do Flamengo, Palmeiras e Botafogo. Eu acho que essas equipes ainda têm atletas para disputar, tem um elenco para disputar 2 ou 3 competições. O São Paulo não tem. O São Paulo está com o departamento médico recheado, entendeu? Não tem peça de reposição. Tá precisando do lateral direito. Já não tinha lateral direito. Vendeu o Igor Vinícius lá, o lateral direito lá, vendeu pro Santos. Já estava 6 meses no banco de reserva. Aí eu não consigo entender também o São Paulo. Ele vende o lateral, que está 6 meses parado, não joga, vende pro Santos, chega lá no Santos, ele é titular, e agora ele tá precisando do lateral direito. Aí tem o Cedric lá, que ele tem 32 anos, 33 anos, já veio já com uma bagagem, né, mais experiente. Só tem ele, se machucar não tem outro. Aí tem o Arboleda, que fez gol, o primeiro gol abriu o placar contra o Fluminense, só tem ele, passou muito tempo no departamento médico, volta, tá jogando bem, já tá uma sequência, beleza, mas daqui a pouco machuca, aí você não tem outro zagueiro à altura. O Lianco tá uma briga imensa, não sei se renovou, acho que deve ter renovado porque ninguém falou mais nada, tava quase saindo do São Paulo, então o que acontece? São Paulo precisa de lateral direito, um zagueiro e precisava de um atacante, trouxe o Tapia, 2 jogos. O Tapia no segundo jogo, agora contra o Fluminense, fez o gol, entendeu? Então o que acontece? E aí o São Paulo precisa de um lateral direito, um zagueiro e um lateral esquerdo. Aí o São Paulo vai focar, vai investir na Copa do Brasil, jogar 2 competições, aí você perde um jogador, você perde mais um jogador. E aí o que acontece? Você vai perder totalmente o foco do Brasileirão. Então é isso que eu tô querendo dizer. O São Paulo, assim como o Fluminense, deveria entrar com equipe alternativa para disputar a Copa do Brasil e focar no Brasileirão, porque o Brasileirão é mais importante.
Brasileirão dá acesso à Sul-Americana. Chegar entre os 4 vai tá classificado para Libertadores do ano que vem. Entendeu? Então o que acontece? Vai ali o Palmeiras, Flamengo, de repente campeão. Dependendo da Copa do Brasil, o Brasileirão já abre mais uma vaga para Libertadores. Então o que acontece? O Fluminense, os 2 maiores tricolores, deveriam estar focando totalmente No brasileiro. no brasileiro. Essa é a minha opinião. E com relação só pra gente finalizar aqui, Flamengo e Atlético Mineiro. Jogo cascudo também, hein? Flamengo e Atlético Mineiro. Flamengo favorito? Flamengo Levemente favorito? levemente favorito, porque o Galo é um time medroso. Todas as vezes que joga contra o Flamengo, perde. Você viu o gol que O Rony perdeu. e o que o Hulk perdeu também? Que ele foi tocar, né? Que ele bateu no canto que tava o zagueiro. A zaga do Flamengo bateu cabeça. Foi o Rony. O Rony dividiu com o Rossi. A bola sobrou. O Rony tinha espaço para dar mais um passo, chegar perto do gol. Ele não é canhoto. Ele já limpou, dividiu com o Rossi. A bola caiu no pé esquerdo dele, ele poderia ajeitar um pouquinho, ou chegar mais perto, ou chutar com a direita. Ele de imediato já chutou com a esquerda no canto que o zagueiro do Flamengo tava. É. Cara, 1-0, se ele faz 1-0, falta experiência. Um jogador já passou pelo Palmeiras, multicampeão. O Rony, Atlético Paranaense. Atlético Paranaense. Cria do Remo. Cria do Remo. Cria do Remo. Não me lembro dele do Remo, não. Eu lembro. E aí o que acontece? O cara chega contra o líder do campeonato. Entendeu? Sendo que vai ter o mata-mata agora na Copa do Brasil contra o Flamengo. Já ganhava do Flamengo, já perdia a liderança, o Flamengo ficava em segundo, o Cruzeiro continuaria em primeiro. E o Galo, 3 pontos, subia na tabela, já começava a sonhar, já brigar, e ia com moral na Copa do Brasil. É. Aí vem o Rony, faz esse papelão. O Rony, que, lembrando, galera, que o Rony, Scarpa, tava com salário atrasado, brigou lá, Sim, colocaram o vários time na justiça, e isso poderia dar um direito de sair, né? No meio do campeonato, livre no mercado. E o São Paulo, como não tem nada a ver com isso, o Scarpa e o Rony cairia com uma luva. E no São Paulo, no elenco do São Paulo lá, porque São Paulo não tem, hoje, a realidade de São Paulo não tem dinheiro para contratar. Então, se esse cara desfaz o acordo judicialmente com o Galo, ele pode disputar ainda o Campeonato Brasileiro. É. Quem tu acha que passa? Flamengo ou Atlético? Nos 2 jogos. Cara, Tem o que você quer e o que você acha. Você quer Eu quero que o Galo ganhe. E Agora, o que é que você acha que vai... eu acho que vai dar 0-0 o segundo jogo, o Galo ganha. Eu acho que o Flamengo classifica. O Flamengo... Não é o que eu quero. Também eu quero, Não, eu quero, ele não quer. se dependesse de mim, eu gostaria que o Atlético Mineiro passasse, mas eu acredito que o Flamengo passa. O Flamengo tá com uma moral muito elevada É. sobre isso. E outra, o Hulk completou 39 anos agora, não é um garoto. Ó. Aí jogou, em vez de poupar, normalmente você tem um elenco, é isso que eu tava falando do Fluminense, do São Paulo, você tem um elenco assim, meio que reduzido, vamos colocar aqui. Você, com 39 anos, o Hulk vem jogando quase todos os jogos seguidos, tá com 39 anos, jogou a Sul-Americana, foi pros pênaltis lá, né, ganhou. Se perde aqueles pênaltis, a galera ia cair em cima do Scarpa, porque ele que foi o que fez o grupo para Sim. colocar o Galo na justiça, porque o Galo também, junto com o Corinthians, é um dos times que mais deve no mundo. Ganha dinheiro, mas não paga jogador. E aí o que acontece? Você, 39 anos, 5, 6 jogos seguidos, o Hulk vai se machucar uma hora dessa. Ele deveria poupar, deveria economizar. Não tem atletas, deveria colocar um time alternativo, mas já que ele está focando também na Copa do Brasil, o Hulk vai para uma sequência de jogos absurda com 39 anos, já não é um garoto, entendeu? Se ele fechar a boca, parar de reclamar, parar de tomar cartão amarelo, parar de desmerecer o árbitro. Eu fui reclamar com o árbitro lá, oferecendo a camisa. Quer minha camisa? Quer minha camisa? Como se falasse assim pro árbitro: você é meu fã, você tá pegando meu pé, quer minha camisa, quer meu autógrafo. Tentando desmerecer de uma certa forma o árbitro. Se ele fizer igual o Luciano, calar a boca e jogar bola, o Galo ganha, nem que seja de 1-0 da equipe do Flamengo. Bora fazer aqui rapidão, só umas previsões, não é só bate Não é nada pronto. oficial. Rapidão. Botafogo e Bragantino. Quem que você acha que passa? Aqui, não no primeiro jogo, nas duas. Quem classifica? Bragantino, 1-0. Você acha que bota... Não, nos 2 jogos. Nos dois jogos? Quem classifica? Classifica o Botafogo. Eu também acho que Botafogo. CSA e Vasco. Vasco classifica. Vascão ganha o primeiro jogo e o segundo jogo. Bahia e Retrô. Bahia e Retrô fica fácil, né? O Bahia leva os 2, né? Cruzeiro e CRB.
Cruzeiro, CRB, Cruzeiro Cruzeiro, classifica também. Internacional e Fluminense. Fluminense. Eu acredito que é o Fluminense, mas não com folga. Muito Eu muito acredito que seja o Fluminense, apertado. porque o Fluminense precisa da vitória, tá com a responsabilidade a mais. Não que tenha elenco É, para isso, eu acho, mas eu acho que o Fluminense classifica, mas assim, apertado. Nada de show de bola, não. para salvar o cargo É. do Renato Gaúcho. Corinthians e Palmeiras. O Palmeiras ganha os 2 jogos. Palmeiras ganha um E- jogo e classifica, e na minha classifica. opinião. São Paulo e Atlético Paranaense. Se o Atlético Paranaense ganha também? Classifica? O São Paulo classifica, Classifica. apertadíssimo, vai entrar com time alternativo, entendeu? Não vai, eu acredito que o São Paulo não vai colocar o time titular para jogar a Copa do Brasil, mas tem que dar oportunidade para a equipe alternativa, para os reservas, para os juniores aí. O Crespo tem que ter uma visão maior sobre o elenco, porque não tem dinheiro para contratar, então tem que dar oportunidade para os novos jogadores. É. Mas eu acredito que o São Paulo se classifica. O Atlético Paranaense ele tá ruim na Série B. Eu acho que o São Paulo classifica com muita folga. Muita folga. E Flamengo e Atlético Mineiro, a gente falou, né? Galo ganha, Você acha que classifica? Eu acredito que o Flamengo classifica. Acho que é o cara do Fluminense que torce mas- pro Flamengo. Não, de maneira alguma. Aqui é a expectativa, o que eu acho que vai acontecer, não o que eu quero que aconteça, entendeu? Mas então acho que matamos os assuntos? Matamos? Matamos, já mais do Uma que. hora e meia? Vamos se despedir da Matamos galera. mil são. Fazendo um breve resumo aqui, galera. Passamos aí do Ceilândia, falamos do Ceilândia, Série Copa B, do Brasil, Série B, Série A Campeonato também, Brasileiro, falamos. Série A, a cera do goleiro. Uhum. Será que o goleiro vai acabar com a cera, principalmente quando a gente vai ganhando? Essa é a Não. questão. O Não. Rony, o Luciano, o Hulk, o Neymar, assim como o Léo Jardins, goleiro Caicai, vai parar de fazer cera? Vão parar de reclamar? Vão deixar as arbitragens fazer o seu papel, o trabalho? Nunca. Então é isso aí, galera. Chegamos ao fim de mais um episódio do Fala Mais Joga. Sábado teremos live, vamos sortear a camisa. Espero que seja eu que ganhe, ou então espero que seja São Paulino, claro. Espero também que não seja nenhum flamenguista que ganhe a camisa, né? E o doutor Rapaz, Douglas. tira esse ódio do Flamengo do teu coração, rapaz. Isso vai te, Não, eu gosto do Flamengo. isso vai te fazer mal, cara. Eu não vou dizer que gosto, mas também não tenho esse rancor que tu tem, não. O Flamengo só ajuda o Fluminense aí, pô. Fla-Flu ganhar Fla-Flu é normal, então Então- Porque é tranquilo. o Flamengo sempre é vice do Fluminense, né? Direto. Assim como dizia o nosso Felipe Melo, falou pro Diego Ribas, né? Você é meu vice. Você é meu vice. É isso daí, é isso aí. Galera, muito legal. Deixa o like aí no programa. A gente faz o programa pra vocês aí. Se puder, compartilha essa live aí com os amigos, entendeu? E tamo junto aqui. Até a próxima jornada, né? Lembrando, não esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Tem o nosso QR Code aqui, ó. Se esse projeto tocou no seu coração, galera, não esqueça de fazer o seu Pix, beleza? Gabriel, cadê você, meu garoto? Nunca mais fez o Pix pra nós? Pô, tá precisando de uma água aqui, de um refrigerante zero, energético zero, e estamos esperando seu Pix. Valeu, obrigado. Valeu, galera. Fica com Deus.